dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão chegando agora no nosso canal. Sejam bem-vindos, não se esqueçam de inscrever, de ativar o sininho de notificações e de deixar o seu like. Assim você estará contribuindo para o crescimento do nosso canal. Hoje eu irei apresentar para vocês um problema que vem causando muita dor de cabeça, talvez para os grandes e para os pequenos produtores de plantas cítricas, como limão, a laranja, a tangerina e outras espécies de plantas cítricas. E eu quero apresentar para vocês aqui uma planta de limão, né? Ela ainda está na fase jovem ainda, não chegou nunca floresceu ainda, e ela vem demonstrando alguns problemas na folhagem. Como vocês podem observar, o enrolamento das folhas e o que causa, que prejuízo isso causa na planta. E todos nós sabemos que as folhas são responsáveis pela realização da fotossíntese, né? No caso, ela capta a luz solar e transforma essa luz solar em alimento, vamos dizer assim, de forma mais fácil para a planta, né? E esse alimento ele é disponibilizado na planta, nos galhos, também diretamente no próprio fruto. E se não tem folha, consequentemente a planta não irá desenvolver, não irá crescer, não dará fruto, né? E talvez ela venha a senescer pela falta dessa folhagem. Um dos problemas que vem causando nas plantas cítricas é o ataque de praga. Talvez você já deparou com essa situação, né, do enrolamento das folhas dessas plantas, principalmente as folhas jovens, as folhas que estão brotando. Talvez você pense que é devido à luz solar, né, algum excesso de calor, mas não é nada disso. É um problema causado por praga, né? Um inseto conhecido como uma mariposa que tem uma característica parecida com a da mosca branca. Quem conhece a mosca branca, esse inseto ele ataca as plantas, né? Suga a seiva das plantas, causando grande problema econômico aí nas lavouras. E essa mariposa, ela é minúscula, né? E ela ataca principalmente nas épocas chuvosas. Por quê? Na época da chuva, as plantas estão renovando as suas folhas, né? E durante a renovação das folhas, esse inseto, essa mariposa, ela vem, põe os ovos, né, diretamente na parte ou inferior ou superior das folhas novas. Geralmente é na parte inferior, onde não há presença de água, né, da chuva, que ela usa para se proteger, essa parte inferior aqui da folha. Nisso que ela põe os seus ovos, esse ovo ele eclode aqui, né? Há um nascimento de uma larva. Essa larva, quando ela está no seu desenvolvimento, até se tornar pulpa, até chegar na fase adulta, ela percorre toda a folha, né? Por quê? Esse movimento, ela faz um movimento na parte inferior da folha, vamos mostrar o exemplo aqui, atrás de alimento, ou seja, ela começa a alimentar da folha, porque a folha jovem ela está com o aspecto mais mole, não está tão endurecida como as folhas mais velhas, né? Ela causa algumas galerias. Se você for observar, existe um líquido, como se fosse um líquido que ela libera, esse movimento que ela faz na folha, esse líquido é liberado por essa larva, né? E ela causa algumas galerias. Que galerias são essas? Como se fosse algumas aberturas. E essas aberturas, elas contribuem para a entrada de algumas bactérias e fungos. Uma bactéria que danifica muito, causa muito prejuízo nas plantas cítricas, é o cancro. Essa bactéria ela atinge a planta, né, e começa a danificar, começa a causar um grande estrago nas plantas cítricas. Qual é a solução para esse problema? A solução que eu vou deixar para vocês agora, a retirada das folhas que estão danificadas, né, aquelas folhas mais antigas. E você vai fazer um controle, vamos dizer assim, vamos supor, biológico. Você vai retirar todas as folhas, né? Por exemplo, você vai retirar todas as folhas danificadas e logo após você vai entrar ou com um inseticida seletivo para esse inseto, ou então você vai entrar com um controle biológico, usar por exemplo, alguns produtores de plantas cítricas, os grandes produtores,
eles utilizam o controle biológico através de algumas vespas minúsculas que atacam essas larvas, fazendo assim o controle biológico desse inseto, porque ele causa um grande prejuízo. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como está fazendo a retirada dessas folhas, né? Dessas folhas que estão danificadas, estão prejudicadas pelo ataque dessa lagarta, no caso dessa larva, derivada da mariposa, ou seja, uma larva minadora no caso. Aí ela causou esse ataque aqui, ó, o enrolamento das folhas. Nós vamos utilizar uma tesoura de poda como essa para fazer a retirada de todas as folhas danificadas e deixar apenas as folhas jovens que estejam em bom estado. Bom, pessoal, estamos aqui terminando, né, de retirar as folhas. Vamos dar continuidade, ainda tem muita folha, como vocês podem observar aqui. Esse ramo tem muitas folhas ainda danificadas. Vamos retirar elas, viu? Com auxílio de uma tesoura ou até com a própria mão também vocês podem estar retirando, né? Cuidado para não furar nos espinhos, né? Porque as plantas cítricas possuem muitos espinhos pontiagudos que pode estar machucando. Crianças, é recomendável não fazer esse processo, apenas pessoas capacitadas, pessoas adultas, né, pode fazer esse processo. E vamos terminar aqui a retirada dessa folhagem que está danificada. É isso aí, pessoal, acabamos de retirar as folhas que estavam com o ataque, né, dessa larva, dessa lagarta, a larva minadora. Pode ser que tenha algumas folhas que ainda ficaram, e se sua planta tiver totalmente contaminada com essa praga, o ideal é que você retire todas as folhas, né, tanto folhas novas como folhas atacadas, folhas jovens, e que o ideal, o horário para fazer esse processo, esse procedimento, ou pela manhã ou à tardinha, né? Estamos aqui no horário ao entardecer, um horário mais frio, né? Temperatura mais baixa, né? Para que a planta não sofra um estresse, venha a senescer. Vocês podem observar aí, no solo nós temos as folhas que foram retiradas. Olha a quantidade de folhas atacadas por essa larva, né? Essa mancha acinzentada aqui são as galerias que a larva ela deixa durante a sua fase, né, onde está alimentando da folha, né, da planta. E isso causa um grande prejuízo, porque ninguém vai querer que sua planta venha morrer, né, como é a linguagem que muitos possam entender. E o processo é esse, o processo mais simples é esse, retirada das folhas, né? E essas folhas você não pode deixar ela nesse local aqui no solo, né? Porque essas larvas elas ainda estão vivas. E o ideal é que vocês venham retirar. Bom, pessoal, vamos fazer a retirada agora dessas folhas que estão no chão. Utilizando uma vassoura mesmo, normal, você vai fazer a coleta dessas folhas e jogar todas, ou queimar, deixar elas dentro de um recipiente até secar. Vocês vão fazer o processo de queimagem, né, para que essas larvas elas não venham a tornar adultas, né, e venham causar esse prejuízo na sua planta. Pode ser que estejam presentes também em outras plantas ao redor, né. O ideal é que você faça
toda a vistoria no seu quintal, no seu terreno, nas folhas que está ao redor, né, da sua propriedade, das plantas que estejam ao redor da sua planta, para evitar assim o ataque dessas pragas. Agora nós vamos coletar esse material, né, pessoal? Deixar esse material todo em um local só. Aqui está, pessoal, todo o material ao estrago que a larva minadora faz na sua planta. Olha, a quantidade de folha que foi retirada dessa planta de limoeira. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como está ela, né? Agora vamos observar aqui. Deixei algumas folhas que estavam sadias, que estavam em perfeito estado. E as folhas da ponteira, as folhas mais jovens, eu retirei todas para evitar assim a proliferação dessa larva, no caso dessa mariposa, a larva minadora que vem atacando os seus citros, pé de limão, pé de laranja. E esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, não se esqueça de inscrever, de ativar o sininho de notificações, de comentar aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos.